O Marcos, ele é professor associado lá do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, né? O Marcos, ele fez pós-graduação comigo, né? Ainda lá no Santiago Dantas, acho que você é da segunda turma, né, Marcos, se eu não me engano. Eu sou da primeira, acho que você é da segunda, né? Exatamente, é a segunda turma. É isso, né? Você entrou em 2004, acho, né? Acho que foi isso. 2004, faz tempo. É isso. E eu não me lembro, doutorado você fez também no Santiago, também foi, né? Também no Não, fiz na Santiago. Unicamp, com o Shigenoli. Desculpa, na Unicamp, exato. Shigenoli, igual eu. Nossa trajetória nesse sentido é muito parecida, né? A orientação no mestrado foi com a IEB, né? Isso, Luiz, o IEB. Luiz Fernando Ayab, professor da Unesp. Bom, então o Marcos hoje vai fazer uma apresentação para a gente, vai dar uma palestra sobre uma pesquisa, um artigo, na verdade, que ele publicou a respeito do tema de violência nas fronteiras amazônicas, o conflito entre primeiro comando da capital e família do norte. Então, Marcos, a palavra é sua, fica à vontade, enfim, se você quiser em algum momento dar um toque aí, perguntar do tempo, acho que você deve estar organizado aí para fazer a apresentação no tempo previsto, mas fica à vontade, usa o quanto você precisar e a gente está aqui mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. A palavra é sua. Paulo, obrigado pelo convite, agradecer a você e a todos, né, do NETES. Acho realmente importante, né, manter esse intercâmbio. Como o Paulo falou, a gente lá atrás, ainda no Observatório das Relações Estados Unidos-América Latina com a IEB, né, a gente chegou até a escrever um capítulo de livro juntos lá atrás, mas depois, como ele disse, né, a vida me trouxe para o Nordeste, ele continuou em São Paulo e cada um foi tocando suas pesquisas. E bem, e a alegria em voltar à PUC mesmo virtualmente, né? A instituição que eu lecionei por um curto período, por um semestre, com uma missão dificílima, que era substituir o Oliveiros numa licença saúde dele. Mas, enfim, foram 6 meses muito especiais, né? Estar aí na PUC. Bom, então, como o Paulo comentou, eu tenho diferentes frentes de pesquisa, né? Mas, basicamente, são dois temas que eu tenho nos últimos 7, 8 anos pesquisado. Um que eu digo que é mais secundário, que é um tema que é mais por paixão, que vez ou outra escrevo, que é como que o debate sobre religião entra em relações internacionais, mas o principal tem sido essa questão da violência, né? Da violência organizada, da violência relacionada ao crime organizado. Esse tem sido, né, o tema principal que eu venho trabalhando desde, na verdade, 2014. Né? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Tá tranquilo? Tá ótimo. Tá tudo ótimo. Okay. Tá perfeito. Aqui travou o vídeo do Paulo, eu pensei que tinha travado também a fala aqui. Não. Tá. Bom, então, assim, enfim, comecei a pesquisar mais sobre a questão da violência na América Latina a partir de um projeto, né, que eu tive do CNPq em 2014 e desde então venho mantendo essa agenda, né, e atualmente venho desenvolvendo essa pesquisa, assim, que eu vou apresentar para vocês hoje, que na verdade são alguns resultados parciais da pesquisa ainda, que é fruto da minha bolsa Produtividade CNPq, que é a análise de atores não estatais violentos, e aí com foco no PCC e na família do Norte, né? Enfim, o meu foco tem sido esses 2 atores, que já inclusive publiquei, né, 2 artigos muito mais exploratórios também, meio que dando uma geral sobre como que se pode entender esses atores em particular. Enfim, acho que é importante, antes de falar do caso em si, né, da violência entre PCC e Família do Norte, mencionar que a base teórica em geral que eu tenho utilizado é algo que ainda é bastante incipiente no Brasil, que são os estudos para a paz. Ainda é uma área ainda em desenvolvimento no Brasil, né, um grupo de pesquisadores, inclusive, começou desde 2016 a fazer um pequeno encontro para justamente unir essas pesquisas, né, o Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz, que até seria esse ano na Federal de Uberlândia, né, mas foi cancelado pela razão da pandemia.
Mas, enfim, a ideia, assim, o objeto central dos estudos de paz é entender a violência e o conflito, né? O objeto principal passa a ser esse e não tanto o Estado como ator central, né? Então, busca principalmente entender a violência como um vetor e a violência dentro das suas três vertentes, como coloca nos estudos de paz, né, os estudos mais clássicos, que é a violência direta, que é a violência tal como conhecemos, essa violência que causa a morte ou ferimento a outrem, né? E, em que, por exemplo, a violência direta, a guerra é só um tipo dessa violência, mas também o que é interessante, estudos para a paz, e até, enfim, um dos seus fundadores, que é o Johann Galton, ele é da sociologia, né? Acho que por isso que vai ter essa abordagem mais ampla, que é olhar também a violência estrutural, ou seja, as violências que estão enraizadas na estrutura da sociedade, e a violência cultural, que é a violência que está conectada com aqueles símbolos que permitem a existência da violência direta, né? Então, muito similar, inclusive, esse conceito de violência cultural, com um outro sociólogo importante, acho que todas as humanidades já lemos, né, que é o Bourdieu, que tem também o conceito de violência simbólica, né, muito similar. Então, os estudos para a paz buscam entender não somente essa violência que se dá, enfim, o que nós chamamos de violência direta, mas também o que está por trás dessa violência em si, né? E quando examinamos especificamente esse caso da violência que vem na fronteira amazônica, é natural que nos jornais, enfim, no que nos é relatado, a gente só veja a ponta do iceberg, que é essa violência direta, né? A violência mais, enfim, que vai gerar mortes e vai, enfim, tudo que aconteceu nos presídios de Manaus, de Roraima, né? Ou mesmo nas ruas de Rio Branco, no Acre, que é um estado que vem sofrendo muito com os índices de violência bastante altos. Mas essa violência, né, assim, a minha pesquisa tem olhado que ela tem uma característica também de quem que é vitimado por essa violência, né? Assim, existe uma cara de quem que é vitimado nessa violência, independente se o principal ator, promotor dessa violência seja o Estado ou seja as organizações criminosas. Um outro aspecto importante também, a título de introdução, para falar da questão da Amazônia, e essa violência que a gente tem visto muito forte, especialmente de 2016 para cá, não que a violência não existisse, né, mas ela ganha contornos mais dramáticos desde ali, é que nós estamos falando de uma das principais rotas de tráfico no mundo, podemos até dizer, né? Assim, boa parte da cocaína que vai rumo à Europa e a África e até mesmo para a Ásia, ele vai pela chamada Rota dos Solimões, né? Enfim, cruza o Rio Solimões até que chegue a esses outros cantos. Então é natural que, enfim, né, o Paulo sabe muito bem, né, ele, enfim, pesquisa isso, que quando há tensões por esse mercado, também vão existir uma violência emergente por esse mesmo mercado. Então, essa é a rota, principalmente, que leva ao que se chama de Rota dos Solimões, ela acaba ganhando uma importância estratégica, nem tanto para o tráfico para a região dos Estados Unidos, pelo menos o que tem mostrado, até o que eu tenho lido até então, mas principalmente para a droga que vai para a Europa, né? Porque a droga que vai para os Estados Unidos, ela ganha outros contornos, vai via Colômbia, pelo Mar do Caribe, mas pensando logisticamente, essa Rota dos Solimões ela é muito importante para os entorpecentes que chegam na Europa e na África em particular, né? E às vezes chega na África justamente para adentrar na Europa, né? Via Marrocos ou via países da África subsaariana ali na costa atlântica, né? Como Gana, entre outros, Nigéria, né? Então essa rota ela ganha uma importância fundamental porque um grupo criminoso brasileiro em particular, historicamente, tem manejado de levar essa droga, principalmente comprando dos colombianos, para a Europa, que é o Comando Vermelho. Mas a configuração dos grupos, enfim, que atuam na região das fronteiras amazônicas mudou bastante, conforme o primeiro comando da capital foi também ganhando força nacionalmente, né? Antes de falar, enfim, de como o primeiro comando da capital chega ali, enfim, como que é essa tensão com a família do Norte, é importante também mencionar, né, acho que nem todos, enfim, estão familiarizados, então vou fazer uma breve introdução,
que o primeiro comando da capital ele é um grupo que surge em 1993 na penitenciária de Taubaté, né? E surge muito por conta da violência que nós vemos, já que, como eu disse, né, no Estudos para a Paz a gente tem esse foco bastante claro de tentar entender a violência, mas a violência do Estado contra a população carcerária no estado de São Paulo, né? Não é coincidência que o PCC surge exatamente um ano depois do famoso massacre do Carandiru, né? E quando já surgia, né, em 93, o chamado regime disciplinar diferenciado, né, que levava alguns encarcerados para solitárias por longos períodos de tempo, e algo bastante questionável, enfim, do ponto de vista dos direitos humanos e da proteção desses indivíduos, né? Então, ele surge em 93, primeiro, como uma demanda pelo respeito aos direitos humanos nas penitenciárias paulistas, e principalmente na de Taubaté, né, quando surge esse grupo. E ele, historicamente, depois vai ganhando outras dimensões, né? Deixa de ser um grupo, utilizando até um termo, né, de um jornalista que escreveu um famoso livro do PCC, o Josmar Josino, né? Deixa de ser, desculpa, um sindicato do crime para se tornar uma organização mais complexa que vai lidar também com o tráfico de drogas, extorsão, entre outras frentes, né? Para nós paulistanos, né, o PCC vai se tornar bastante famoso quando a organização para a cidade de São Paulo em 2006, né? Eu lembro nitidamente, inclusive, dessa semana de maio, quando o PCC para a cidade de São Paulo, né? A gente estava falando na introdução do Santiago Dantas, eu lembro que eu estava, na época, perto de defender o meu mestrado Santiago Dantas, e, enfim, né, a cidade de São Paulo ficou realmente parecia estado de sítio, né? Ninguém saía nas ruas. E de 2006 para cá, enfim, além do que já aconteceu, que vem sendo amplamente explorado por outros sociólogos e pesquisadores que analisam o PCC, né, Karina Biondi, a Camila Dias, o Gabriel Feltran, né, gente que, enfim, tem muito mais gabarito que eu para entender essa parte histórica do PCC, mas olhando especificamente do ponto de vista da transnacionalização, podemos dizer assim, já que é um foco também do grupo de vocês, muitos dos documentos que a gente tem analisado é que o PCC começa a fortalecer essa internacionalização, vamos dizer assim, ou transnacionalização, como a gente quer dizer, a partir de 2006, né, e principalmente com o mercado de maconha junto ao Paraguai, né, tentando fortalecer esse aspecto econômico particular do grupo. Então, uma característica também importante do PCC é que é diferenciada frente a outros grupos criminosos, pelo menos antes dele, é esse papel de buscar ser um mediador nas regiões onde atua, né? Seja ela o espaço social das periferias de São Paulo ou mesmo dentro das prisões, né? Enfim, funciona como se fosse, vamos dizer, uma justiça paralela que ganha legitimidade justamente pela força e muitas vezes também pelo consenso, né? Consegue combinar as duas coisas o PCC e até, enfim, não é um foco da minha apresentação hoje, mas existe um excelente livro que mostra muito bem essa questão do PCC enquanto um ator fundamental nessa mediação, que é o The Killing Consensus, né, do Graham Denner Willis, professor lá da Universidade de Cambridge, né, que fez pesquisa de campo justamente sobre esse tema em particular. Já a Família do Norte é um grupo que, até onde minha pesquisa alcançou, mostra que é um grupo bem mais novo que o PCC, né? Ele teria surgido em 2006 como uma gangue criminosa justamente para organizar o tráfico de drogas numa região específica de Manaus, o bairro da Compensa, mas que foi ganhando força desde a sua criação por conta de ter como aliado principal o Comando Vermelho. Então, houve uma aliança de conveniência desde, conforme a Família do Norte ganha força, que o Comando Vermelho nota assim, a dificuldade que vamos dizer assim, logisticamente, manter essa rota, tendo que mobilizar a gente do próprio Amazonas. Então, era muito mais conveniente ter um grupo criminoso que atuasse em cooperação com ele nessa rota em particular, enfim, do que, vamos dizer assim, batizar ou mobilizar a gente dentro do Amazonas, né? E esse grupo em particular, ele começa a se tornar mais conhecido depois de uma investigação bastante grande da Polícia Federal do Brasil, a Operação La Muralha, que durou de 2014 a 2016,
e uma operação que chegou a mobilizar 400 agentes de segurança quando, enfim, chegou ao seu final, né, para poder executar ordens de apreensão, prisões, entre outros, né? Uma das operações de maior complexidade logística que a Polícia Federal já fez foi justamente essa Operação La Muralha, que buscava desbaratar a Família do Norte, nessa organização lá do Amazonas. E uma coisa que aqui já trazendo que é diferente do PCC, pelo menos que eu tenho analisado até então, é que a Família do Norte ela tem uma organização, a estrutura dela é mais verticalizada que o PCC, né? O PCC ele atua muito dentro de redes, algo que é muito bem explorado, por exemplo, pelo Gabriel Feltrano no livro Irmãos, enquanto que a Família do Norte depende muito de uma cúpula e historicamente de dois líderes em particular, né, que é o Gerson Carnaúba, o famoso Mano G, e o José Roberto Barbosa, ou Zé da Compensa, né, como é famoso, que inclusive vou chegar lá, né, eles vão romper recentemente, mas que foram os dois grandes fundadores da Família do Norte. Então, muito da organização, enfim, do tráfico, nos contatos com os laboratórios na Colômbia, ou mesmo no Peru, se dão de maneira em que essa cúpula praticamente controlava tudo, né? Atua de uma maneira um pouco diferente do PCC, que tem uma maneira de se organizar mais através de redes, né? As famosas sintonias, os diferentes grupos de lidar, enfim, com os diferentes negócios que o PCC está envolvido, né? Então, esses atores, né, se a gente analisa a partir da literatura que trata o crime também, né, combinando para entender a violência dela, mas também com a literatura do crime, que trata de crime, como, por exemplo, Klaus von Lampe, né, e ele vai buscar criar as tipologias lá para pensar o crime organizado, né? Nós estamos falando de duas organizações que têm algumas características em comum, né? Primeiro, tem em comum a sua atividade, que é a provisão de bens ilegais, né? Assim, ilegais frente ao Estado, obviamente, né? Que o Estado vê como ilegal. Segundo, a sua estruturação se dá através de um estatuto que permite organizar o seu organograma, né? Então, nessa mesma Operação La Muralha, o Família do Norte, né, que, enfim, acaba sendo um pouco menos conhecido para nós, que, enfim, em geral, né, já que o PC tem muitos estudos sobre ele, mas a Família do Norte, em particular, ela tem uma estrutura muito similar ao PCC nessa questão de como funcionam as regras, né? De ter um estatuto claro, de ter o que eles vão chamar de um proceder, né? O que muda, pelo menos o que eu tenho notado até então, é a maneira como se dá a cadeia de comando, né? A ordem ela parece mais verticalizada, aparentemente, né? E uma coisa também comum, e nesse sentido, o que eu tenho notado nas pesquisas é que a Família do Norte tem bastante, talvez até emulou o PCC, essa governança informal nas áreas periféricas que atua, né? Assim, a ideia de tribunais do crime, a ideia de ter algumas regras que não podem ser quebradas, como, por exemplo, alguém que mora naquele bairro não poder cometer assalto naquele bairro, ou mesmo o que eles chamam de talaricagem, né? Há alguns códigos morais muito similares, e quando nós lemos o Estatuto da Família do Norte do PCC, são muito, muito similares. Bom, aí vamos para o foco do que eu quero falar com vocês hoje aqui, que é o conflito, né, que vão surgir a partir da tensão entre esses dois grupos. Vários estudos, né, que têm analisado o PCC, inclusive eu publiquei um há 2 anos atrás, né, justamente mostrando essa transnacionalização do PCC, mostram que uma tática que o PCC utiliza é ter um momento de violência para poder controlar determinado território e depois tenta manter uma paz social ali, né? Então, isso aconteceu no estado de São Paulo, isso também tem tentado se fazer no Paraguai, nas prisões paraguaias, por exemplo, né? Que é você ter um pico de violência que lhe permita ter hegemonia do local e depois tentar manter aquela hegemonia não se utilizando de violência, da violência direta, como nós estamos colocando, né? E assim como o PCC avançou para o Mato Grosso do Sul, especialmente nas fronteiras com Paraguai e Bolívia, uma expansão natural do mercado de drogas, o PCC via isso
enfim, acabei vendo a partir de dos documentos oficiais da Operação Echelon, né, que é uma operação grande que o Ministério Público de São Paulo fez para entender esse funcionamento do PCC de uma maneira geral, esse funcionamento, vamos dizer assim, internacional do PCC, mostrava que o grupo via que a próxima fronteira, vamos dizer assim, para ganhar uma hegemonia ainda maior no tráfico de drogas, era a chamada Rota dos Solimões. E, ao que tudo indica, quando nós vemos tanto os episódios de violência que ocorreram em 2016 para cá, como também diversos relatos que já existem do crescimento dos batismos em prisões da região norte do país, ao que parece 2016 foi um ano chave para que o PCC tentasse, de alguma maneira, ganhar força na região amazônica do país, né? O PCC ele foi ganhando força, como eu já até adiantei, primeiro avançando com os chamados batismos nas prisões, em prisões que são chave para esse controle do tráfico de drogas na chamada Rota dos Solimões. E aqui se destaca um presídio particular que é o COMPAG, né, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que é onde estavam presos os líderes da família do Norte, que de onde, pelo menos o que diz algumas investigações que, enfim, a gente tem pesquisado, de que ali sai boa parte das ordens para organizar esse tráfico enfim, com os contatos da Colômbia e passando com barcos via Rota dos Solimões, alguns desses, ou mesmo por terra, chegando até Fortaleza, e de Fortaleza traficando para outros lugares. Mas, aos poucos, o PCC foi tentando ganhar força nas prisões do Norte, e em 2016 foi quando, né, o Brasil inteiro viu um pico grande de violência a partir desse choque entre Família do Norte e PCC. Acho que é importante até aqui dizer que podemos dizer que não só um choque entre Família do Norte e PCC, mas a gente pode colocar um choque Família do Norte / Comando Vermelho versus PCC, né? Já que a Família do Norte, como eu coloquei, em 2016, tinha uma ligação bastante forte com o Comando Vermelho e na verdade, existia uma coexistência enfim, boa entre as duas organizações para justamente levar adiante esse tráfico. Então, só para citar alguns dados para vocês, né? Em 16 de outubro de 2016, ocorre uma primeira grande rebelião em que boa parte dos mortos nessa rebelião são pessoas que seriam faccionados, como se diz, ligados ao Comando Vermelho ou à Família do Norte, né? Que é na penitenciária de Monte Cristo, em Roraima. Isso em 16 de outubro. Já no dia seguinte, há uma outra rebelião, dessa vez em Rondônia, na penitenciária no Pinheiro, em que há uma resposta do Comando Vermelho e Família do Norte ao pico de violência que o PCC, vamos dizer assim, acabou gerando, né, a partir dessa primeira rebelião. E aí temos 8 mortos. E aí nós vemos, e há várias evidências que mostram isso, um pico de mortes, especialmente em Rio Branco, no Acre, que vai ser um estado estratégico para os contatos desses entorpecentes que entram via Amazonas, né? Em que, num período de um mês, há 21 execuções em Rio Branco do Acre e cidades em zonas urbanas, que haveriam principalmente gente ligada à Família do Norte e Comando Vermelho. E as características das execuções são muito similares, indicando que provavelmente seria o PCC executando pessoas ligadas à Família do Norte ou Comando Vermelho, né, para tentar conseguir um controle maior do tráfico de drogas na região amazônica via Acre, já que existia uma dificuldade maior dentro do estado do Amazonas pela força que a Família do Norte tinha, né? Pouco tempo depois, né, na verdade uma semana depois, há outras 10 execuções em Rio Branco, no Acre, mostrando o contrário, seriam possivelmente gente ligada ao PCC. Então, só para dar um resumo, a gente tem num período de basicamente 6 dias nos estados da região norte, 53 mortes que, ao que tudo indica, foram ligadas a esse controle da chamada Rota dos Solimões, né? Buscar ter esse controle do tráfico que
que se dá a partir de contatos dentro da Colômbia e levando essa droga via Rio Solimões. Isso, enfim, abaixou um pouco, né, o pico de violência, para depois, novamente, no comecinho de 2017, talvez alguns de nós lembremos, né, mal começou o ano de 2017, já vimos ali enfim, uma das maiores enfim, violências dentro do sistema penitenciário depois do que ocorrer no Carandiru, né, e aqui no caso particular da violência entre grupos faccionados. Então, logo no comecinho, né, de 2017, nós temos o famoso massacre do Compage, né, no presídio em Manaus, em que 60 presos são decapitados e mortos, enfim, das condições mais horripilantes que a gente pode imaginar, né? Então foi um episódio bastante famoso, talvez alguns de nós lembremos, né? E chama a atenção a frase, que eu vou voltar nessa frase no final da minha apresentação, do então governador do Amazonas, né, o José Mello, em que ele falou, ao ser questionado pela imprensa, né, como que o sistema prisional do Estado consegue fazer com que 60 pessoas morram e ninguém faz nada, né, ele responde que nenhum santo morreu. Né? Essa é a frase que o governador responde, né, a isso. E aí, nos dias nós temos vários outros casos episódicos de mortes, sempre ligado a essa tensão, principalmente nas prisões, na busca desse controle maior enfim, da rota de tráfico, né? Buscando, enfim, vendo que as prisões é um locus central no desenvolvimento. Então, no Compage mesmo, 6 dias depois, nós temos mais 6 mortos. Na penitenciária de Monte Cristo, em Roraima, são 33 no 6 de janeiro. Então, mais uma vez, né, um pico de violência que em uma semana vai gerar quase o dobro de mortes daquele outro pico de outubro. Né? São 101 mortos num período bastante curto. Eu estou colocando assim questão de mortos, não porque eu gosto do Datena ou coisa parecida, mas só para dar um grau de dramaticidade, enfim, desse conflito, né? Assim, a que ponto que chega os picos de violência dessa tensão entre as duas facções. E aí nós temos um outro momento, só para dizer os 3 principais momentos de pico de violência entre PCC e Família do Norte, e Comando Vermelho, vamos dizer assim, que é aí o ano passado, em outubro do ano passado, enfim, talvez, enfim, diante dos vários desgovernos que a gente tem tido em 2019, isso tenha passado meio desapercebido no noticiário, né? Mas foram, num lapso de uma semana, em outubro, foram 76 pessoas mortas nos presídios da região Amazonas, também ligado a essa tensão entre Comando Vermelho, Família do Norte e PCC, né? Então, no Compage foram 57 mortos numa rebelião que durou de 26 a 28 de outubro, e depois tivemos uma chacina em condições bastante questionáveis, né? As investigações até hoje são deixam bastante lacunas, quando a Polícia Militar do Amazonas teria assassinado 19 pessoas que seriam provavelmente membros do Comando Vermelho querendo controlar uma área do próprio Família do Norte, onde já se mostrava uma divisão entre os dois grupos aqui, né? Então, é no mínimo estranho você pensar, né, uma incursão policial, 19 pessoas morrerem num único confronto, né, assim, e isso que ocorre em outubro, né, pela Polícia Militar do Amazonas. Bom, dito esses 3 grandes picos de violência, uma coisa chama a atenção do que eu tenho pesquisado até então, e como eu disse para vocês, é uma pesquisa em andamento e, inclusive, são muito bem-vindos os comentários e críticas de vocês depois, né? Já que essa é uma pesquisa que, enfim, pretendo continuar pelo menos até 2023, pelo menos até quando ela tem esse financiamento. Mas algumas características que assim, a gente acaba notando ao analisar esses dados, né? Primeiro que, quando nós notamos o conflito entre organizações criminosas, uma coisa que chama a atenção é que os picos de violência direta, nessa violência, enfim, que vai gerar mortos, feridos, eles são picos intermitentes, né? Ou seja, não é uma violência que acontece de maneira constante. Você vê que quando eu estava falando para vocês dessa tensão entre Família do Norte e PCC, nós tivemos um episódio de uma semana em 2016, um episódio de praticamente uma semana em 2017 e outro de 8 dias em 2019. Né? São episódios, vamos dizer assim, em lapso de tempo bastante curtos. E a literatura tem, enfim, não só dentro do Brasil, mas que até também lendo coisas
dos colegas da América Central, que tem analisado bastante as tensões entre as gangues M13, M18, né, a Mara Salvatrucha, entre outros, tem mostrado que uma característica dessas tensões entre gangues, a primeira é que elas não querem chamar uma atenção muito grande da mídia, né, porque isso pode impactar na parte econômica do funcionamento dessas organizações. Então, uma explicação para esses focos de violência que, enfim, muito episódicos tem a ver primeiro com isso. Segundo, porque uma guerra prolongada atrapalha o próprio comércio das drogas, né? Enfim, não interessa, mesmo que seja um inimigo que eu corte a cabeça numa rebelião, não interessa para mim manter uma guerra constante com esse inimigo, porque isso vai afetar tanto a maneira como eu vou vender e a maneira como eu vou organizar esse tráfico, como também do meu outro inimigo, né? E também tem a própria questão de evitar que isso, que está relacionado também à questão da mídia, que se torne um foco das próprias autoridades competentes, né? Então, são episódios que buscam chamar pouquíssima atenção das autoridades, e isso é bastante conveniente, tanto ao Estado, muitas vezes, infelizmente, mas também aos grupos, né? Eles não querem necessariamente que o Estado esteja em cima ali, né? Mas eu vou voltar, eu sei que eu já estou quase estourando o tempo, peço desculpas, Paulo, mais uns minutinhos aí só para terminar o raciocínio. Bom, para ir mais atualmente, né? Houve um racha importante na família do Norte e muitos dizem que teria começado em 2017, mas 2019 foi, enfim, um episódio fundamental desse rompimento, né? Na verdade, um dos líderes, vamos dizer assim, no segundo extrato do comando na família do Norte, que é o João Branco, se colocou contra o principal líder, que é o Carnaúba, né? E fundou, vamos dizer assim, o que ele chamou de FDN pura. Só que o Comando Vermelho, imediatamente vendo que isso poderia atrapalhar os negócios no comércio nessa região do país, que é bastante estratégica, fez com que o João Branco fosse para o lado do Comando Vermelho, né? E depois, algumas investigações têm mostrado que o João Branco, na verdade, desistiu dessa ideia inicial de criar, vamos dizer assim, um racha dentro da facção para se aliar ao Comando Vermelho, né? E isso tem feito com que a família do Norte tenha perdido bastante força, especialmente de 2017 para cá. Ao que parece é que a família do Norte, que está principalmente em volta do Mano G, né, do Zé da Compensa, desculpa, tem se tornado cada vez mais um grupo forte, vamos dizer assim, na cidade de Manaus, mas o Comando Vermelho tem ganhado força, trazendo gente que era antigamente família do Norte e colocando, vamos dizer assim, sobre um rótulo de Comando Vermelho, né? Enquanto que o PCC, por sua vez, pelo menos é o que tem se mostrado, a gente sabe, né, Paulo sabe bem, nós pesquisamos sistemas de crime organizado, as coisas são muito dinâmicas, mudam muito rápido, mas até do que a gente tem acompanhado até aqui, ao que parece, o PCC ele está no momento de um certo recuo nessa região do Amazonas em particular, ao perceber que isso poderia gerar mais problemas do que gerar divisas para o grupo em particular. Então, ao que parece, há um foco maior nas fronteiras da Bolívia e do Paraguai, em que o PCC já tem uma grande força, especialmente depois de ter eliminado o Rafat, enfim, ter ganho, especialmente no Paraguai, né, ganho bastante força aí, e há um certo recuo por parte do PCC, né? Então, mas ainda assim, sabendo que essa rota é uma das mais importantes e estratégicas quando falamos de entorpecentes, não dá para dizer que com isso não possa ter um outro pico de conflito, tal como vimos em 2016, 2017, 2019. Né? A depender de quanto o PCC ganha força e do quanto que ele pode perceber um Comando Vermelho fragilizado, infelizmente essas mortes nos presídios ou mesmo nas ruas de Rio Branco e Manaus podem voltar a ganhar força, né? E para finalizar, né, queria só fazer uma análise final de que quando nós, enfim, buscamos entender esse contexto do Amazonas, fica muito claro de que esses grupos eles atuam justamente por conta de uma fragilidade do Estado dentro do sistema prisional. Só que essa fragilidade, eu não gosto muito de ir por aquele caminho de Estado frágil ou falido, né? Assim como que se o Estado
não tivesse capacidade para tal. Eu gosto aqui de me ancorar na ideia da britânica Jane Pierce, né, que acho que muitos do NETS já conhecem, né, esteve com vocês aí no ano passado, quando ela vai falar da ideia de um Estado perverso, né, um Estado que tem uma indiferença à exclusão social. E quando a gente fala de um Estado perverso que tem uma indiferença à exclusão social, um primeiro locus que o Estado não necessariamente tem interesse em tratar são as prisões, né? São os verdadeiros espaços, vamos dizer, abandonados pelo Estado, não porque, enfim, o Estado não tem a capacidade para tal, mas pode-se dizer até mesmo proposital algumas vezes, né? Eu tenho mais ou menos seguido essa linha, não sei se é correto ou não, mas é o que eu tenho pesquisado, né? Olhando de que o Estado é um Estado perverso porque nos espaços sociais em que não há um interesse das elites políticas e econômicas, eu não tenho também um interesse de manter o monopólio legítimo da força. Só vou manter esse monopólio se nos noticiários eu for pressionado ou se, de alguma maneira, isso vai impactar nas minhas eleições, né? Mas, enquanto isso não acontece, eu prefiro manter as pessoas em condições subhumanas. Se tiver que existir um mercado ilegal paralelo ao próprio Estado, eu não necessariamente vou atuar. E aí, com isso, eu só vou gerando uma desigualdade ainda maior, né? E, além disso, né, ao que parece, o Estado, muitas vezes, ele parece que até fomenta alguma dessas interações violentas entre as facções, né? Ao invés de, por exemplo, pacificar os presídios e, enfim, utilizar esses espaços como realmente um espaço de, enfim, de reabilitação das pessoas que cometeram alguma ilegalidade dentro do que a lei coloca, o Estado parece que fomenta, e aqui eu trago de volta, como disse para vocês, a frase do governador do Amazonas num dos picos de violência, né? Assim, ao dizer que, por exemplo, nenhum santo morreu, a gente faz uma análise discursiva disso, né? De alguma maneira é o Estado dizendo de que a violência entre esses grupos ela não é um problema necessariamente para a gente, porque não morreu nenhuma pessoa de bem, entre aspas, não morreu nenhum santo, né? O Estado se priva de trabalhar com isso, né? Então, como eu disse, né, até mais uma vez emprestando esse conceito de Estado perverso da Jane Pierce, me parece às vezes que o Estado propositalmente não quer ter o monopólio da violência, muitas vezes, nesses espaços, se isso não afeta ou as elites políticas ou as elites econômicas que estão ligados a esse Estado. Até porque nós sabemos muito bem há elites econômicas que se beneficiam também desse tráfico, né, que se beneficiam desse mercado. Então, para finalizar, esse conflito entre, como eu disse, né, entre Família do Norte, podemos colocar um terceiro ator aqui, né, importante, Comando Vermelho e PCC, ele não é um conflito necessariamente assentado, porque não me parece que os entes federativos, ou mesmo a União, esteja preocupado em lidar com as tensões que existem entre essas facções, né? Existe uma questão de proibir o entorpecente em si, mas não necessariamente de lidar com o conflito que há entre faccionados ali. E isso faz com que existam vários temas em aberto, né, que a gente pode olhar ao ver esse caso do Amazonas, né, como, por exemplo, a possibilidade de cooperação entre os estados amazônicos e o Brasil para lidar com essa tensão que gera, pode já se dizer, centenas de mortes no território brasileiro, né? Quais são algumas das violências estruturais mais graves que a gente vê no sistema prisional do norte do país e as similitudes com o que a gente vê em outros locais, né? Como que esse conflito pode se desenvolver, né? Ele pode ganhar feições ainda mais drásticas e gerando mais mortes nas periferias e não só nos presídios da região norte do país. Então, esse tema ele abre ele desencapa muitos fios, vamos dizer assim, né? Que cabe ainda muitas análises e, como eu disse, a gente está no começo disso. Até então, o que eu fiz muito mais foi dado que não existe muita literatura sobre esse tema, se vocês, inclusive, pesquisam sobre Família do Norte, são pouquíssimos os artigos que existem sobre isso. Então, fiz um caráter muito mais exploratório nesses primeiros anos de pesquisa e a ideia agora é aprofundar essas análises, talvez a partir dessa lógica de um Estado que não tem necessariamente interesse na diminuição desse conflito, né? Um Estado perverso, utilizando o termo da colega britânica, né, da Jane Pierce. Obrigado, Paulo, e desculpa a extrapolação do tempo aí.